Está começando o Akane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Laís Ecaia e eu estou aqui hoje com Jorge Guerra. Olá a todos, todas e todes. Com a Natália Magalhães. E aí, galera, beleza? E com a Camila Nunes. Oi, gente, tudo bem? O corpo considerado belo é branco, é magro, não tem celulites nem estrias, não tem marcas e a mídia e a moda reforçam esse estereótipo. A beleza é uma construção social e muda de sociedade para sociedade. Na sociedade em que vivemos, desde criança, somos apresentados a um padrão considerado belo, desde o livro infantil aos desenhos animados, às séries, novelas, programas de TV e filmes. E é um belo que exclui a maioria da sociedade brasileira. Na infância de cada um que está aqui, não havia ou havia poucos pares que se assemelhavam a nós. E assim crescemos, sem referências que nos trouxessem ao centro. O acesso à internet deu voz a quem nunca teve acesso, e a gente começa a ver um movimento de pessoas que, através da estética, valoriza seus traços negroides. Assumir os cabelos crespos e cacheados é uma ação que não só traz a estética, mas potencializa quem somos. É uma mudança de fora para dentro, de dentro para fora. É um movimento de aceitação. Mas, para além disso, mesmo quando falamos de pessoas negras, existe um padrão do que é belo, do que é aceitável. E aí eu lembro que quando minha mãe fez 62 anos, postei uma foto no Instagram e eu estava lendo os comentários para ela e muita gente dizendo o quanto ela era linda. E lembro muito dela dizendo: engraçado, nunca me achei bonita. Sabia que tinha um corpo bonito, mas não me achava bonita. Óbvio que a minha primeira reação foi argumentar para ela o quanto ela era linda. Mas depois, a minha reflexão veio para o quanto tempo ela demorou para se achar bonita. Uma mulher negra, retinta, que hoje, depois dos seus 60 anos, não tem mais a sua cintura finíssima e quadril largo. E hoje, para falar sobre tudo isso, a gente tem convidados. Thiago Rosa, conte pra gente um pouquinho de você. Olá, galera, tudo bom, família? Espero que esteja tudo bem com vocês aí que estão ouvindo especialmente. É um prazer, primeiramente, estar aqui. E eu vou começar falando para vocês a minha vivência que eu sou, de uma maneira muito particular, que é também falar o que eu faço nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu sou uma pessoa que na minha performance nas redes sociais e na minha vida gosto muito de música, mundo pop, e eu falo muito particularmente sobre autoestima, que é um tema que desde cedo é algo que me toca, e eu trago tudo aquilo que me representa, como a representatividade preta, as questões da paternidade preta, de afeto, da visão de racismo, do racismo estrutural pela perspectiva de uma pessoa de pele clara, uma pessoa negra de pele clara. Eu sou administrador de formação, eu rodei em vários cursos e lá eu me achei. Tenho 26 anos, moro, resido e nasci em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Trabalho hoje com comércio exterior. E eu falo muito em especial da vivência das pessoas gordas aqui nesse país. Então, uma pauta que eu trago quase que diariamente, falando sobre alguma coisa, alguma informação. Eu trago do ponto de vista de relatos, de gatilhos, traumas, cicatrizes e crônicas do dia a dia. Então, eu espero aqui poder estar contribuindo para vocês em falar um pouco daquilo que eu falo mais ou menos com os meus amigos e poder chegar em mais gente, aquilo que muita gente tem para falar, e através de mim a gente vai estar podendo trazer isso para vocês e a gente ter um bom compartilhamento, né, de ideias, de pautas, e vai ser show de bola. Espero que vocês curtam. E para trazer mais ainda, Lázaro Vilela, conta pra gente um pouquinho de você. Boa noite a todos, sou Lázaro Vilela, sou uma bicha preta, sou formado em moda, atualmente estou fazendo mestrado na UDESC, mestrado em moda, na área de moda, com linha de pesquisa de moda e sociedade, e dentro da moda e sociedade eu estudo temas que atravessam moda e raça. Mas pontualmente as consequências da modernidade, a moda como um sintoma da modernidade, e a partir daí, então, buscar novos caminhos para romper com esses padrões hegemônicos e dominantes da moda. Gente, gostaria de agradecer também, estar aqui com todos vocês. Já era fã do podcast, sempre escutava vocês. Para mim é uma honra enorme estar por aqui. Espero que eu possa contribuir com vocês de alguma forma sobre os meus conhecimentos nesse assunto. Sobre tudo isso, que eu acho que a gente, para variar, tem muita coisa para dizer, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que essa reflexão que a minha mãe me trouxe, ela me fez refletir muito sobre
é quando que eu me reconheço como uma pessoa bela. E eu quero saber de vocês, quando que vocês encontram beleza em vocês mesmos? Eu acho que, na verdade, na minha vida, isso foi um processo que ele oscilou, ele aconteceu várias vezes, né? Eu acho que, para começo de conversa, eu nasci me achando bela, gente. Eu me achava linda. Eu acho que quando a gente é criança, né, e a gente está rodeado pelo meio familiar, eu era o preto para cá, o preto para lá, isso é muito carinhoso, isso é muito afetivo. Então, eu sempre me achei linda quando criança. Eu acho que o problema que eu deixei de me reconhecer como bela foi a partir do momento que eu entrei na escola, né? Que aí as pessoas já começam a me apontar, já começam a se enxergar e falar, eu não sou. Mas você é mais escurinho, né? E aí eu acho que tá, o primeiro momento é esse, né? Que aí eu começo a não me achar mais bela, né? Eu começo a questionar se aquilo para mim era bonito, né? Então é o momento que eu passo a sofrer um tanto, né? Que a gente começa a ficar um tanto triste, que a gente começa a se perguntar o porquê que eu não sou tão, por que que eu sou tão escurinho, por que que eu não sou tão clara. Isso de alguma forma me afetava, né? Só que aí o que que acontece nesse momento também, eu penso na minha vida. Eu acho que eu percebo, até por conta, acho que do meu privilégio, né, de ser uma bicha preta de pele clara, então ainda assim eu conseguia flutuar em algumas posições de privilégio. E à medida do momento que eu percebi que eu conseguia fazer isso, eu meio que me apoiei a isso, né? Eu busquei alicerces nisso. Então eu comecei a cada vez me embranquecer ainda mais. Então, nesse momento, eu supostamente também passo a me achar bonita de novo, entendeu? Eu acho, né? Que de alguma forma eu seja bonita. Mas aí, mais uma vez, a gente chega, né, na vida adulta e a gente vê que isso não é o suficiente, né? Que por mais que a gente tente, a gente nunca se encontra naqueles padrões dominantes que são predeterminados para a gente. E aí, eu gostaria muito de dizer que ele nessa fase adulta, e eu vou dizer que é uma fase bem recente, seria acho que logo depois que eu terminei a universidade, que eu voltei para minha cidade, eu gostaria muito de dizer, eu falei assim, não, eu comecei a me enxergar bonita por conta que eu entendi que, sei lá, por empoderamento, por encontrar beleza mesmo no meu corpo, mas na verdade eu acho que não foi isso, né? Eu acho que eu comecei a querer me entender bonita porque eu comecei a entender que nada do que eu fizesse ia me colocar naquela posição do padrão, né? Então, é a hora que eu entendo que nada que me acontece vai me colocar naquela posição como padrão, eu passo a tentar me aceitar, né? E aí começar a buscar o que eu tinha perdido lá na infância, né? Desde quando eu comecei a me embranquecer, as coisas que eu tinha começado a fazer, os alisamentos de cabelo, as roupas da moda, porque eu sou uma criança, eu cresci uma criança periférica, né? Então as roupas que eu vestia eram as roupas das comunidades, né? As modas de comunidade. E aí, na adolescência, eu deixo de fazer isso, né? Na infância e na adolescência. Eu aliso meus cabelos, eu começo a vestir as roupas que eu acreditava que seja de uma posição, de uma classe social um pouco maior. E aí, na vida adulta, quando eu percebo que isso não adianta, que nada do que eu fizer disso vai funcionar, que nada que eu fizer vai me tornar branco, que eu passo a analisar o que eu fiz lá no passado que para me embranquecer. Aí eu começo a burlar essas coisas que eu fiz, né? Então, aí eu deixo meu cabelo crescer cacheado de novo, eu deixo de consumir as roupas de fast fashion, por exemplo. Eu lembro que que eu gostava muito de customizar minhas roupas, de criar minhas roupas, então eu volto de novo para esse processo. O processo de troca entre as amigas, entre o compartilhamento de roupa com as amigas. Então, acho que respondendo a pergunta, contemplando a pergunta, eu acho que é isso. Eu acho que definitivamente, espero que seja definitivo, isso acontece muito recente na minha vida, né? Logo quando eu termino a universidade mesmo e volto para minha cidade, que eu me deparo, inclusive, com o mercado da moda, né? Que é um mercado bem cruel, bem hostil para pessoas como nós, e vendo que eu estava, tipo, enxugando o gelo, né? Tava dando um murro em ponta de faca que eu ia ficar patinando naquilo. Uma coisa que eu sempre digo quando a gente fala de autoestima, antes de falar de quando eu me achei bonito, ou se eu me achei bonito, é que a autoestima é um dos combustíveis do nosso dia a dia. Eu sempre repito isso. Ela interfere se eu levanto ou não, se eu vou trabalhar ou não. Ela interfere se eu vou estudar ou não e se meu dia vai render ou não. Ela interfere se eu me amo ou não.
Então, eu sempre começo quando alguém me pergunta assim, quando você se achou bonito? E eu sempre falo, para mim, me achar bonito é um exercício da autoafirmação da minha beleza. Tem dias que eu tô bem, e mesmo os dias que eu tô bem, algo me abala e eu já não tô tão bem quanto eu imaginei que eu estava. Então, uma coisa também que eu sempre falo às vezes a gente precisa fechar um pouco os ouvidos para os comentários negativos, porque eles existem, assim. Seria muito bom a gente poder estar aqui e a gente ter a experiência maravilhosa que é estar aqui no podcast com pessoas muito legais fora daqui, só que não é o que a gente passa no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de abrir um parênteses, assim, como pessoa gorda, para dizer assim, ó, pessoas não gordas, pessoas padrões, saibam que as pessoas gordas sabem que elas são gordas, assim, porque elas adoram lembrar para você o quanto elas acham que você seria melhor se você fosse magro. Ah, você é tão bonito, por que não emagrece? Então, é uma coisa que eu falo, as pessoas também com deficiência, elas sabem que tem deficiência, sabe? Não é você, pessoa com não deficiência, não por trás de deficiência, que vai dizer para aquela pessoa o que ela deve ou não fazer. Então, é mais ou menos esse parênteses. Eu digo que hoje eu faço esse exercício de me achar bonito e me acho muito bonito, mas não sou um bonito 100% convicto e inabalável, sou um convicto por autoafirmação. Então, acho que eu passei por vários processos também. Acho que eu tive o processo de uma criança que falou muito cedo, eu falei muito cedo, eu falava muito bem aos 2 anos de idade. Então, o fato de eu ter falado muito cedo, de eu também não ser uma criança envergonhada, porque eu era aquela que o pessoal dizia assim, fala tal coisa, aí eu falava na hora, eu não tinha vergonha, entendeu? Não tinha problema. Então, assim, isso mexeu, né, muito com o fato de eu transitar muito bem nos espaços, e as pessoas me acharem fofinha e tal. Mas, depois disso, teve a fase da infância, aquela fase mesmo que você vai ficando, né, magrela demais e estranha demais. Então, assim, tem a fase do crescimento, né? Eu acho que a minha fase do crescimento não foi muito feliz, não. Tanto que quando eu cheguei na adolescência, eu cheguei uma adolescente conformada. Ah, tá tudo bem, os meninos não vão dar em cima de mim nessa fase da vida, né? Tá tudo certo. E aí, assim, eu tive uma adolescência que não foi, assim, né, tipo, a mais cobiçada de todas, até porque, mas assim, é bom também eu pontuar uma coisa, né? Eu nasci num bairro da periferia de Fortaleza, então eu estudei numa escola da periferia, onde as pessoas tinham a minha cara, né? Onde tinham mais pessoas negras e tudo. Então, assim, era outra vivência, né? Quando eu saí desse ambiente, aí fui para a universidade, aí me deparei com um lugar totalmente branco, a coisa mudou de novo, né? Então, assim, eu acho que a gente passa por várias fases, a fase do que você tem em casa, a fase do que você tem na sua infância, a fase do que você vai ter na adolescência, principalmente quando você começa a namorar, paquerar e tudo mais, né? E eu acho que eu senti, assim, um baque maior, porque eu não tive a fase da sexualização imensa na adolescência. Eu sou muito baixinha, eu tenho 1,52 m, eu era muito magra, então, nessa fase da adolescência, que está todo mundo paquerando, namorando e tudo mais, não era a minha fase bonita da vida, né? Eu era amiga gente boa. Quando eu cheguei na fase adulta, aí a coisa mudou muito rápido, e aí eu fui para a área da sexualização, mas eu não sabia lidar, porque eu ainda estava com a cabeça de quem estava na adolescência e era amiga de todo mundo e não era paquerada por ninguém. Então, quando eu entrei nessa fase da sexualização, ninguém me avisou que ia ser assim, que os caras iam querer me comer, né? E pronto, e nada mais. Então, assim, eu não tive essa educação, vamos dizer assim, né? Eu não tive essa ideia de que isso poderia acontecer em algum momento. Então, várias vezes eu também não soube lidar com isso. E também não soube lidar com essa coisa de achar, será que eu sou bonita ou será que o que está acontecendo, né? Aqui, qual é o por que os caras me tratam dessa forma também objetificada? O que isso quer dizer, né? Eu acho que são questões assim que a gente passa, né? Principalmente como mulheres negras e tudo, que para mim, pelo menos particularmente, foi uma gangorra e uma coisa que quando eu estava me adaptando ali, a coisa mudava. Quando eu me adaptava de novo, a coisa mudava de novo. Então, eu acho que eu passei por um monte de processo que eu só estou entendendo agora na terapia. Ai, a terapia salva, né, gente? Muito! Sou militante da terapia. Então, comigo, eu acho até que já falei algo sobre isso em algum episódio desses aí perdido, que, tipo assim, foi um processo muito engraçado, esse processo de beleza, de autoestima e tal, porque eu nunca tive na minha vida, assim.
E aí, tipo, eu me despertei para isso, eu já tinha, sei lá, 21 anos, eu acho. E eu tenho 28 agora, então tem muito pouco tempo. E, tipo, foi muito engraçado porque, tipo, eu tava no Instagram e aí, tipo, o menino deu em cima de mim, né? Tipo, chegou ali, tipo, no direct, puxando assunto e tal. E aí, tipo assim, eu olhei e falei, tipo, ah, não ficaria com ele. Tipo, não achei ele bonito, não me atraiu. E aí, depois eu fiquei, tipo, nossa, mas, tipo, olha, querido, você tá dizendo que não ficaria com alguém. Você que a vida toda não teve nada de autoestima, que, tipo, quem chegasse tava bom, tava ótimo, já era o favor. E aí foi aí que eu fui fazer essa reflexão mesmo, de que, tipo, durante grande parte da minha vida, esse era o rolê, sabe? Tipo assim, se qualquer pessoa chegasse em mim, eu já achava que a pessoa tava fazendo um grandíssimo favor, porque eu era feio, porque, né, eu não tava nos padrões, eu não me encaixava, não ia me encaixar nunca, né, sendo uma bicha retinta, etc, etc. E aí, depois disso que eu comecei esse processo de, sabe, tipo, tirar foto e olhar e dizer, nossa, eu tô bonito. E aí, tipo, colocar um cabelo diferente, nossa, eu gostei, eu tô bonito. Mas é um processo muito recente ainda. Então, eu ainda tô, assim, engatinhando nesse processo todo, assim, de autoestima, de ter reconhecido essa possibilidade da beleza em mim. Então, acho que eu começo respondendo essa pergunta hoje, Laís, dizendo, essa semana eu tive que voltar para dieta. Então, acho que já reforça um tanto quanto os padrões são presentes na minha vida, né? Eu não tenho uma lembrança, assim, de quando eu comecei a me achar bonita, mas nos últimos, talvez, 10 anos, eu me acho uma pessoa bonita. E eu acho que é como o Lázaro trouxe ali. Eu tive a aceitação de que algumas coisas no meu corpo não vão mudar e não vão se encaixar no padrão. E não é só a cor da pele, é o tamanho do seio, é o formato da bunda, são N coisas que não vão se encaixar num padrão que é imposto pra gente em fotos, em revistas e tudo mais. Eu lembro na minha adolescência que eu tinha, assim, talvez uma ou outra, sabe, frustração por não me encaixar naquilo, mas não é algo que seja tão, assim, sabe, tipo, forte a ponto de dizer assim, ah, eu pensava muito nisso. Então, eu penso muito assim, hoje eu busco, quando eu falo, né, comecei fazendo a semana fazendo uma nova dieta, né, é muito mais por me encaixar no padrão que eu criei para Camila hoje, que é onde eu quero estar, do que para o que me impõe que eu tenho que ser, assim. Eu sou uma pessoa que já fui obesa, eu já tive 50 quilos mais do que eu tenho hoje, então é o limite entre estar dentro de um padrão que você criou, né, que é o que eu criei, onde eu me acho muito bonita, que é com 8 ou 10 quilos a menos, e do que a sociedade acha que eu ficaria bonita, que é ter 20 quilos a menos ou 25 quilos a menos, para me encaixar naquele padrão que é imposto, né? Então, hoje eu me acho uma pessoa bonita com, sei lá, se eu tiver 50, 60 ou 90 quilos. Mas pro que eu quero realmente, eu ainda estou em busca. Acho que é isso. Pensar nessa pergunta que eu mesma fiz é bem complexo, assim, porque para mim é extremamente recente o meu olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Olhar no espelho e gostar do que eu vejo em todos os sentidos, vírgula, né? Porque tem a Camila, quando ela traz assim, do padrão esperado para ela, né? Porque eu tenho muito estereótipo da mulher negra, né? Peito, bunda, cintura fina, quadril largo. Então eu tenho esse estereótipo, esse é o corpo que eu tenho. Mas isso, quando a minha mãe fala, né, que ela diz que ela não se enxergava bonita, sabia que tinha um corpo bonito, eu me reconheço nessa fala, porque para mim o corpo é uma coisa que chega antes do que tu é, né? E aí hoje o que eu enxergo beleza, ele vai muito para além disso, vai muito para além do que é a parte externa. Eu entendi também que algumas coisas eu não consigo me encaixar no padrão, que é essa mulher que se maqueia, essa mulher que faz limpeza de pele, que faz não sei o quê. Eu não sou essa mulher. E aí assumir que isso também é uma parte de mim. Mas isso é tudo muito recente, porque e assim, é muito recente de, sei lá, 6 anos para cá. Muito recente. Que é um processo de entender, enxergar melhor a minha negritude, é um processo de reconhecer
o que ser uma mulher negra representa, de ser o que eu sou representa, entender que sim, em alguns espaços eu vou ser olhada como um objeto de carne só e somente, e entender que a minha beleza ela vai para além do que é o físico, e aí onde que está a minha beleza como pessoa, essa aceitação dos meus defeitos e das minhas qualidades. Eu acho que de me entender bonita vai muito além da parte externa, né? Eu já repeti aqui umas 3 vezes isso, mas é que para mim isso é muito real, sabe? Então, nos momentos quando a Nath traz de ser cortejada, sediada, de ser desejada por outros, até nisso, o desejo do outro também está envolvido na pessoa que eu sou como ser humano, né? Nas minhas qualidades, defeitos e tal. Então, assim, hoje, e é muito recém, eu consigo me olhar no espelho gostando de quem eu sou, refletindo o externo e o interno. Mas Camila trouxe uma coisa que me fez pensar, e aí eu vou trazer um outro questionamento para vocês. O que vocês pensam sobre, né? Porque a Camila fala sobre o padrão esperado. E aí, para a gente, como pessoas negras, existem padrões maiores do que só o padrão universal do que é belo. O padrão que é universal do que é belo é um padrão branco, magro e tal. Para pessoas negras, existe um outro padrão ainda de beleza, o que a gente considera bonito ou não. Pessoas como eu vão entrar ali naquele olhar das passistas, né, entre aspas, globeleza ali, por ali. Aí outros estão com padrão finos, homens sarados. E aí eu fico pensando, poxa, onde que está a diversidade do que somos? Como a gente enxerga a beleza em cada detalhe? Onde que no meio dessa loucura toda que a gente tem mídia, a gente tem moda, colocando essas imagens dessas pessoas negras como belas, e o resto tudo não é, né? Isso envolve os nossos afetos, envolve tudo que a gente vivencia, assim, né? Como que é enxergar isso para vocês? Como que vocês enxergam isso? E o que vocês pensam sobre tudo isso? Então, né, eu acho que, assim, tem uma coisa que eu já tinha anotado aqui quando a gente começou a falar, os meninos mesmo quando começaram a falar, né? Muita coisa do que a gente mede através do outro, né? E aí, Humberto Eco, ele tem um livro que é chamado acho que é a História da Beleza e a História da Feiura. São 2 livros imensos, assim, que um ele fala só sobre beleza e o outro ele fala só sobre feiura, né? Porque para existir o belo tem que existir o feio, né? Então, assim, sempre tem esse equilíbrio, ou não equilíbrio, né, no caso. E aí eu acho que existe essa coisa do outro, de como a gente é visto pelo outro e de como o outro, como é que a gente está representado, né, em todos os lugares. E aí, ele, no caso, Humberto Eco vai trazer muito essa coisa da obra de arte, né, e tudo, de como as mulheres também mudaram durante esse período, esses padrões de beleza. Há algum tempo atrás, as mulheres com uma barriguinha, né, com a bunda muito grande, eram tidas como mulheres bonitas, mas, assim, sempre brancas, né, sempre nesse padrão de beleza branco. Então, quando a gente vai falar também sobre beleza, a gente não está falando de nenhum corpo negro, por mais que a gente siga, sim, alguns padrões, né? Tipo, sei lá, de corpo, por exemplo, né? De ter o corpo tido como perfeito. Mas a cor da nossa pele já deixa a gente em outro patamar, né? Dessa escala do que é beleza e o que não é. Sei lá, acho que o mais desafiador para a gente é ver esses padrões de beleza na mídia e também de como as pessoas dizem, por exemplo, mas é porque eu prefiro as loiras, né? É só uma questão de gosto, não é porque eu sou racista, não. É só porque eu gosto mesmo de mulher loura ou de homem loiro. É só uma questão de gosto. Então, como é que essa questão de gosto, né, é colocada e também como é que a gente faz para que esse amor próprio ele venha, né, mesmo com toda essa coisa externa que acontece. Porque, assim, eu fiquei me perguntando, por que a gente padroniza, por que a gente diz que o outro é belo, ou então que eu sou bela a partir do que o outro me quer ou deixa de me querer, né? A partir do que o outro me diz. Uma vez eu estava conversando com a filha da minha amiga de 13 anos e ela me disse o seguinte, eu não estou nem aí se os meus amigos da escola me acham bonitos ou não, porque eu me acho bonita e acabou. E eu fiquei pensando nisso, cara, mas assim,
como é, né, esse processo também para a gente, que não se vê nos lugares, né? Então, deixa eu só acrescentar uma coisa, porque assim, eu concordo muito com o que tu diz, Nath, mas eu penso sobre a questão de quando a gente coloca, por exemplo, representatividade. A gente vai ter lá e vai ter um corpo negro. Que corpo negro é esse? Como esse corpo representa e o que ele reforça? Porque se a gente está ali colocando como representante, a gente tem ali uma pessoa negra, mas essa pessoa negra ela está servindo a um estereótipo do que é belo, o que a gente faz com a beleza das outras pessoas, né? Do tanto de variante, acho que a variante não cabe nessa frase, mas o quanto de variante de beleza que a gente tem e como a gente é ensinado que aquilo ali que a gente está vendo é belo, e aí não é nem só pelo desejo, mas é para aquilo que a gente vê. Quanto mais a gente vê aquele padrão, mais a gente associa que aquilo é beleza. E aí, quando a gente vê determinados corpos negros só daquele tipo, só daquele padrão, a gente enxerga que aquilo, como pessoa negra, é o belo. Todo o restante que foge daquele padrão, daquele corpo, daquele tom, daqueles traços, a gente já não está mais considerando como bonito. E aí isso me causa um incômodo. Me causa um incômodo porque as nossas relações de amizade, de afeto, para quem a gente vai dar o nosso carinho, também está influenciado por aquilo que a gente vê, né? Então, quando a gente Mas o problema é que a gente não vê, né? O problema é que a gente não vê, o problema é que a gente não tem. A gente tem, por exemplo, tudo bem, a gente tem uma Globeleza anualmente que está ali, né? Dançando, tida como bela. Mas, assim, é como tu está dizendo também, existem os padrões, né, de outras pessoas. E aí, quando a gente junta essa coisa de todo mundo vai ser a Globeleza, não vai, porque não existe, né? Uma pessoa. E aí, assim, de uma é muito complicado, né? E se a gente for falar de Globeleza, né, Nath, daí a gente tem outro ponto, né? Até uma das últimas ali ser eleita, enfim, escolhida, não sei qual é o termo, tinham mulheres negras que tentavam se encaixar muito num padrão que não eram de mulheres negras, né? Que coisas que a gente já falou em outros episódios, afinavam o nariz, alisavam o cabelo, né? Coisas nesse sentido para chegar num padrão que também não era o nosso. Então, assim, é pelo imposto, não pelo que realmente elas são, ou que se é bonito. Eu acho que... E ter né? E ter só um é o mesmo que não ter, né? Porque é como tu está dizendo, né, Laís? São muitas mulheres, são muitas pessoas, são muitos homens, são muitas diversidades. Então, quando a gente só tem um, a gente não tem nada. Agora, quando a gente olha uma TV, por exemplo, uma TV Globo, diariamente, de 7 da manhã até meia-noite, até as 7 da manhã do dia seguinte, só com gente branca, eles têm uma diversidade enorme de gente branca. E aí sim você consegue se encaixar em vários padrões brancos. Você pode ser parecida com a Grazi Massafera, você pode ser parecida com a Alessandra Negrini, você pode ser parecida com a Carla Dias, por exemplo, e aí vai. Agora, de pessoas negras, se a gente tem uma, duas, é mesmo que a gente não tem, né? Eu acho que é exatamente esse. Eu já vi até uma discussão sobre isso no Twitter há pouco tempo atrás, essa questão do, entre muitas aspas, né, padrão negro, do corpo padrão negro. E eu sou daquelas pessoas que eu acredito que quando a gente fala de corpo padrão, isso exclui tudo. E acho que é até uma coisa que a Laís falou numa das primeiras falas dela, que é justamente assim, a nossa cor, ela chega primeiro onde a gente é, independente de qualquer situação, porque a gente não tem como esconder a cor, esconder as características. E a branquitude está muito bem atenta, eles sabem muito bem quem é negro e quem não é, e qual tratamento que eles vão dar para quem é e para quem não é. E aí eu acho que não existe um padrão negro. Eu acho que existe hipersexualização, eu acho que o que existe é desumanização, o que existe são uma concessão ou outra que eles fazem aqui e ali, e aí o Fanon fala sobre isso, né, que eles fazem uma concessão aqui e ali pra gente se sentir incluso e achar que tá no rolê e não tá. E aí se você pega o Michael B. Jordan, e aí todo mundo vai dizer que ele é bonito, que ele é maravilhoso, que ele é o que querer pegar, porque ele tem um corpo que se aproxima do que o padrão branco acha que é bonito. E aí, nesse caso, eles fazem uma concessão ali, e aí vai ser, né, entre aspas, que ele é preto, e aí ele é lindo, ele é maravilhoso, e aí ele é o único preto possível. E aí você pega a Isa, que aí é quem tem aquele corpo, que é o corpo desejável, e aí chove hipersexualização, porque, né, para as pessoas poderem fazer essa concessão e dizer que, nossa, é racista, eu ficaria com a Isa, eu acho a Isa linda. E aí eu acho que nada disso é sobre existir um corpo negro padrão. Eu
Eu acho que tudo isso é sobre branquitude, é sobre a imposição dos padrões dele, é sobre hipersexualização e uma concessão outra mínima que eles fazem que não se distancia em nada do racismo. Eu vou fazer um parêntese pro corpo da Isa. Aquilo foi pintado à mão, né, gente? É sério. Não é normal. Maravilhoso. Ah, gente. Esse é o momento que a gente aguarda que os nossos convidados se manifestem, cara ouvinte. Eles estão aqui, um olhando para o outro, pensando, será que a gente fala ou será que a gente deixa eles se matarem entre eles? Tá, eu vou falar então. Então, eu acho que tem dois pontos chaves para a gente pensar sobre essa questão dos padrões dos padrões do corpo negro que são publicizados hoje. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar, eu vou jogar para a moda, tá? Que é minha área. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar, por exemplo, no Brasil, o século XX, como um momento, né, do boom das revistas e o quanto essas revistas publicizavam, né, um corpo hegemônico branco. E o problema é que essas revistas, à medida que elas foram ganhando status, elas foram se tornando referência de padrões de luxo, né? Então, influenciando todos os brasileiros. E outro problema, né, nisso é porque, na verdade, eles vendiam uma imagem que, na verdade, nem representava o brasileiro, né? Não tinha preto, não tinha mestiço, não tinha nada daquilo, né? Era só europeu. Tá, esse eu acho que é o primeiro ponto. Aí, eu acho que o segundo ponto é quando a gente já entra no século XXI, é o que começa a acontecer, principalmente, né, por conta também do boom do fast fashion, né, da suposta democratização da moda, eu sinto que o sistema capitalista, ele entendeu que, na verdade, esses outros corpos, eles eram importantes, né, eles vendiam, né, então, isso vale tanto também para o corpo negro, como cabe também para o corpo grande, né? Para o corpo gordo, né? Vira uma abertura para esse público, né? E aí tem um autor bem legal, vocês vão me perdoar que eu não sei falar o nome dele, porque é coreano, mas o sobrenome dele é Han, e ele vai trazer um termo que é a psicopolítica, que ele vai pegar a biopolítica do Foucault e ele vai trazer para os dias atuais de hoje. Ele vai dizer que hoje, na sociedade de hoje, é muito mais importante para o sistema capitalista que esses corpos existam, na verdade. Então, ele não quer mais que a gente não exista, né? Ele quer que a gente exista e que a gente busque algo dentro daquela existência. Então, o que acontece? Eles começam a dar modelos, estereótipos do que é ser o negro aceitável, do que é ser o gordo aceitável. Ah, você pode ser negro, mas você pode ser negro até aqui. Você pode ser gordo, mas você pode ser gordo até aqui. E aí, algumas pessoas, que acho que tem a ver com o que o Jorge estava falando também, caem nessa ilusão, né, de que estão sendo aceitas, e aí elas vão, tá, então se eu for negro até aqui, tudo bem, eu tô aceita. Se eu for gordo até aqui, eu tô aceita. E aí vai comprar dessas marcas, dessas revistas e cair dentro do jogo deles. É bem por aí, Lázaro. Eu sempre digo que os padrões de beleza, eles seguem uma escala, né? Ele não tem só os extremos, né? Tem toda uma diversidade de pessoas que estão entre aquele extremo do que a gente pode considerar um bonito inegável, uma pessoa bonita inegável, e o feio inegável. Tem muita gente ali que está nesse meio e diariamente tem que lidar com as situações do dia a dia, assim. Eu vou trazer um pouco dessa discussão, trazendo para a pauta que eu falo diariamente, que eu sempre fui uma pessoa gorda, sempre soube disso, e fui socializado enquanto pessoa gorda. Então, a minha vivência é 100% de pessoa gorda até então, até os 26 anos. Então, meio que diariamente, quando eu fui socializado, eu meio que não sofria se era por atitudes gordofóbicas das pessoas comigo, eram com comentários racistas, né? Ou as pessoas achavam meu cabelo estranho, né? Eu sou aqui de Florianópolis, uma cidade de grande maioria branca, né? As pessoas ficavam achando estranhos meus traços, queriam saber como é que funcionava a minha mestiçagem, o meu exotismo, porque eu sempre fui muito claro para ser negro, sempre fui muito escuro para ser branco, e as pessoas sempre tiveram... Eu vivi uma vida e uma infância muito que pautado por isso, assim, desde como a maneira que as pessoas me tratavam e a maneira como eu me via, né? Mas eu também vou trazer um pouco daquilo que eu gosto, que é trazer algumas pesquisas, assim. E a primeira delas foi encomendada pela escola, exatamente no momento de verão, que era para 2017, e era sobre gordofobia, essa pesquisa. E assim como tem uma pesquisa similar que falam sobre pessoas negras, que falam que todo mundo já viu alguém sofrendo racismo, alguém fazendo racismo, algum ato de racismo, mas não se via como racista. A gente tem a mesma pesquisa para em questão gordofóbica. 92% dos brasileiros responderam que veem a questão da gordofobia como uma rotina, não é nem só que já viram uma vez na vida, como uma rotina na vida das pessoas gordas. E apenas 10% daqueles manifestaram que já tiveram algum tipo de preconceito com pessoas gordas.
que é meio que uma conta que não fecha, né? Ou é 10% de pessoas que saem por aí fazendo ataque de graça para todas as pessoas gordas, ou é muita gente dizendo que não é gordofóbica e se escondendo atrás dessa imagem, que é aquilo que a gente comentou, por exemplo, eu não sou racista, eu até ficaria com a Isa, sabe? Que fica naquele jogo do meio de campo, tentando se esquivar dos olhares críticos a esse ponto, mas também se escondendo, né, de mostrar a sua, digamos assim, o feio pensamento, né? Eu digo também que gordofobia não é só questão de beleza. Isso afeta a minha vida profundamente, porque as pessoas acham que gordofóbico a gente tá falando uma pauta do tipo, você não é bonito. Não, é acesso à cidade. Eu, por exemplo, às vezes não consigo sentar no ônibus se tem outra pessoa sentada. A gordofobia, às vezes, já fez eu não conseguir sentar no banco de avião. Teve que pedir um assento especial. O avião não vem com um cinto que me cabe, eu sempre tenho que pedir um cinto especial toda vez que eu viajo. Isso que eu viajo bastante. Eu falo que eu não tenho acesso à moda, porque a maioria dos lugares que eu vou não tem roupa do meu tamanho. Eu uso já tamanho G3 para mais, né? Então, dificilmente eu só acho lugares onde tem uma roupa, assim, digamos, do ponto de vista de moda, e designs bem clássicos, né? Que é aquilo que eu brinco que é roupa de tiozão. Os lugares quanto à saúde para a pessoa gorda são extremamente punitivistas. Tipo, uma pessoa gorda vai procurar acesso à saúde e todo mundo olha assim, esse aí não vai dar certo, que é guloso, enche de comida, desiste disso aí. Se ele quisesse ser magro, ter saúde, ele não era assim. A questão da afetividade é uma pauta que eu sempre trago, que é negado aos corpos gordos, né? O máximo que tem é um fetiche que é muito escroto, principalmente em relação às mulheres pretas, né? Aquele fetiche da mulher avantajada, com aquele corpo de Vênus. Eu sempre digo que a questão da autoestima não é só a questão da hipersexualização, né? Eu acho que até isso é negativo para as pessoas quando o único ponto que elas têm para se acharem bonitas era ser hipersexualizadas, que é o que a Laís trouxe anteriormente, assim. Eu tinha notado um negócio que eu sou obrigado a repetir, que era Michael B. Jordan, né, como o Jorge falou. Homem preto, bonito, não é só o Michael B. Jordan. Isso eu sempre falo, pelo menos uma vez na semana. Tem homens mais velhos, pretos, que são muito bonitos, tem homens trans, tem homens gordos, tem todo tipo de homem bonito dentro da diversidade negra, de pele mais clara, pele mais escura, assim como também a beleza para as mulheres pretas. Nem toda preta é Beyoncé, Rihanna, Isa, enfim. Outra pesquisa também, que eu vou deixar para a gente pegar um gancho para as próximas pessoas falarem em cima, é sobre a questão do mercado de trabalho. Tem uma pesquisa italiana muito bacana também, que fala que pessoas bonitas, vistas como bonitas, né, lidas assim, têm 50% de chances a mais de serem contratadas ou promovidas. E eu também deixo a provocação aí para os nossos integrantes e para quem está ouvindo, que é quantas pessoas gordas você segue nas redes sociais, quantas pessoas gordas você compartilha o conteúdo, que você comenta e que você consome com aquilo que você tem. E aí eu deixo aí a bomba aí para a galera tocar aí. E agradeço de novo a oportunidade de estar aqui falando de coisas muito importantes. Então, eu acho que com isso, né, a gente observa muito como o padrão de beleza, ele não é negro, né? Por mais que nós tenhamos uma pessoa ou outra, né, e aí o que vocês todos trouxeram é muito disso, né? A gente não tem um padrão de pessoa negra que a gente possa dizer bonito, uma pessoa negra bonita é essa aqui, porque a gente só tem uma, às vezes, né? Um ou duas, então, assim, e a diversidade, sabe? E a maior parte dessas pessoas, e aí entra no que o Thiago trouxe sobre essa coisa da exotização, né? Nós, quando somos taxados de bonito, é sempre nesse lugar do exótico. E aí a Grada Quilombo, ela traz essa situação do exótico e aponta isso como uma coisa racista. Sinceramente, quando eu li isso, me deu assim um alívio. Esse lugar de exótico, quando alguém elogia a gente como bonito, é uma coisa que tem muita gente preta que aceita esse lugar, né, do exótico, sem saber que isso, na verdade, é um grande racismo, porque ela vai explicar que é justamente porque quando alguém diz que a gente é exótico, a gente está sendo posto naquele lugar animalizado, de novo, né? No lugar animalizado que desde a época da escravidão, onde você não era uma pessoa, onde você é uma coisa, um ser que, sei lá, veio de uma floresta, que veio de um lugar que não é aquele ali da civilização e tal. Então, quando a gente é posto nesse lugar do exótico, é muito também nesse lugar racista de não pertencimento daquele espaço, de não pertencimento daquela beleza, de não pertencimento da sua pessoa, né? Da sua inteligência e da sua vivência no mundo.
E é muito, na verdade, violento ser chamado de exótico, e não positivo, né? Eu acho que a resposta a isso tudo é o famigerado voltar ao sul, né? É a gente voltar pra gente e passar a observar mais, sabe? E é um processo, assim, porque a gente está inserido nesse contexto de um padrão que não é nosso e todas as questões já foram trazidas aqui, sabe? E aí eu lembro que, para mim, inclusive, por exemplo, tipo, quando eu comecei a passar, tipo, a olhar para homens pretos como uma possibilidade de afeto, de atração e etc. Tipo assim, foi um processo consciente, assim, né? Porque eu estava inserido no rolê em que, né, tinha lá 1 milhão de bichas brancas e aí tinha eu e, obviamente, eu era a última das últimas escolhas. E aí, tipo assim, onde é que eu poderia encontrar esse afeto? Onde é que eu poderia encontrar essas oportunidades que essas outras pessoas estavam encontrando entre si e eu estava sempre sobrando. E aí foi quando eu passei a olhar tipo, para os corpos pretos. E aí, ainda assim, no começo era um rolê ainda muito problemático, porque o que é que eu procurava? Homens super másculos e, sabe, próximos do... Esse processo de passar a enxergar outros corpos, outras possibilidades que nunca vão ser e nunca vão se aproximar do que é esse dito padrão. E aí eu acho que esse é o caminho, assim, sabe? A gente parar para olhar e para buscar o que não é dito para a gente que é bonito, o que não é dito para a gente que é aceitável, o que a gente não vê na TV. E são inúmeras possibilidades de afeto e de tantas outras coisas. Cara, eu fiquei pensando sobre muita coisa que o Thiago falou, né? E pensando principalmente de como a gente é colocado nessa sociedade que molda o que a gente pensa, o que a gente sente e faz com que a gente tenha pouco controle sobre isso, até que a gente para refletir. Porque pensar assim, quantas pessoas gordas eu já me relacionei, né? Eu já me relacionei com algumas, mas tipo pouquíssimas, né? E aí isso também é algo para se questionar, para chegar nesse lugar de refletir assim, o quanto que eu estou sendo preconceituosa, o quanto que eu estou sendo uma pessoa que está excluindo outra por causa de um corpo, ou inclusive o meu corpo, né? Porque assim, a gente tem todo um discurso de aceitação e tal, mas isso não me impede de estar fazendo jejum intermitente, isso não me impede de estar fazendo exercício para emagrecer, isso não me impede de fazer tratamento estético para isso, né? Para chegar em um determinado corpo, um corpo que sim, pode ser um corpo que eu aceito até aqui, né? Porque eu nunca vou ser uma mulher magra. Existe ali uma mistura de sentimento que é muito difícil de desmembrar, porque é o sentimento do eu aceito quem eu sou, eu aceito a imagem que eu represento, mas ao mesmo tempo eu não aceito tão assim. O eu aceito o outro corpo, mas eu aceito o outro corpo desde que eu não me relacione com ele, né? Então, assim, é um misto de sentimento preocupante, inclusive, porque é a gente lidar com os nossos preconceitos. E, assim, é um preconceito imposto, né? Daquilo que foi colocado e ensinado como bonito, como feio. É isso que a gente fala sobre quem é o negro que a gente considera bonito, porque se ele tiver um nariz um pouco mais largo, talvez ele já não é mais bonito, se ele tiver uma orelha de um outro jeito, já não é mais tão bonito. E eu fico pensando, a gente larga os afetos, né? Volto de novo a falar sobre afeto, porque para mim afeto é algo importante. Quando eu paro para refletir o quanto a gente precisa se aquilombar e estar cada vez mais com pessoas negras, o corpo, que é algo que chega antes de qualquer coisa, ele também é algo para a gente refletir, né? Para a gente se abrir mais para o outro, apesar do que a gente é ensinado sobre o corpo. Não sei se eu me fiz entender nisso, nessa reflexão, mas é que para mim é um negócio que se abre e que não tem conclusão, né? Não finda nada. Eu acho que ele vai muito mais para a gente refletir e entender quanto tudo isso é complexo, pensando em sociedade, pensando naquilo que a gente quer para a gente, né? Eu, eu acho que quando tu fala justamente nisso, no que a gente quer pra gente, é onde eu quero tocar agora, né?
como eu falei lá no começo, né? Eu sou uma pessoa que já estive na condição de muito acima do meu peso, com 50 quilos a mais, então eu estava obesa. E eu começo a me tratar com uma frase que tinha eu e uma amiga na época, que nós duas estávamos obesa, né? E essa minha amiga falava um negócio que eu levei para mim a vida também. Enquanto eu estiver saudável, está tudo bem. Enquanto eu for uma pessoa gorda e saudável, está tudo bem. O problema é quando eu estiver uma pessoa gorda e não saudável. Aí eu começo a me preocupar. E foi exatamente o que aconteceu. Aí eu me descubro uma pessoa acima do peso, gorda, não saudável e diabética. Aí, com pressão alta, enfim, aí eu preciso começar a realmente tratar. Porque eu não queria morrer, né? Essa é a realidade. Eu gosto bastante de viver. Aí é onde eu acho que eu começo, sei lá, 10, 11 anos atrás, a buscar o que é o padrão para Camila. Eu vou ser muito hipócrita se eu disser que eu não quero ter uma barriga chapada. É mentira, vou fazer plástica. Por favor, meu Pix vai ficar no final deste áudio para vocês verem as transferências e doações, sabe? Quero ter uma barriga chapada, quero ter, sabe, os peitos no lugar para uma pessoa de quase 40 anos, quero tudo isso. Só que eu também, com quase 40 anos, começo a entender que talvez nem tudo isso seja possível, porque eu vou ter que pôr novamente minha saúde em risco para fazer várias dessas coisas. Porque eu acho que toda essa pressão que a gente vive hoje, e não estou dizendo que é certo ou errado fazer plásticas, não fazer e correr atrás de objetivos estéticos, mas toda essa pressão imposta, ela também nos coloca no risco da saúde, né? A gente tem aí meninas que eu acho que é a minha crítica, né? Meninas muito novas hoje, meninos também fazendo diversas cirurgias atrás de um padrão que não existe, né? Porque é um padrão que não existe. O nariz do fulano já foi modificado 212 vezes, já nem é mais o nariz dele, mas é esse nariz que as pessoas estão indo buscar no cirurgião. A barriga da fulana, o peito da ciclana, sabe? Tipo, é tudo muito artificial hoje. Quando eu falo em buscar padrões, pelo menos para a Camille, porque eu venho construindo nos últimos 10 anos, buscando muito mais saúde, é esse tipo de padrão, é o buscar saúde, é o tentar se encaixar no que cabe dentro do teu corpo, sabe? Sem se agredir. E, de novo, isso não quer dizer não fazer um procedimento estético. Pelo contrário, eu sou super a favor de fazer, sabe? Eu abri um tempo atrás com algumas pessoas, e a Laís foi uma delas, que eu tenho um desejo imenso de fazer uma plástica na barriga para fazer retirada de pele. Porque para quem perdeu muito peso, sobra pele, não tem como não sobrar. Uma linha muito tênue entre você ficar 6 horas numa mesa de cirurgia, gastar uma grana, ficar 6 horas numa mesa de cirurgia. Não tem como a gente dizer que isso não é uma mutilação, porque vai ser uma boa parte do teu corpo dali, sabe? E aí tem essa linha que vai te dizer assim, ó, tu precisa realmente disso para ser feliz ou tu não precisa? Aonde tu quer te encaixar? Porque não é mais saúde, sabe? A saúde já está em dia. Então, o padrão vale a pena ser perseguido quando não envolve realmente um risco? Ou vale a pena se pôr em risco para chegar no padrão que estão impondo para gente? Deixa eu só fazer um comentário aqui, bem rapidinho. Eu acho que a escolha de fazer um procedimento ou não, ela tem que ser muito refletida, né? Porque isso que a Camila traz é muita coisa envolvida. A gente está falando do que a gente aprende, do que a gente sente, daquilo que vai fazer bem ou não para a gente. Então a gente tem que passar por tantos processos. Eu sou totalmente a favor a partir do momento que faça sentido para a pessoa, né? Que é para a pessoa, não para o outro. Embora venha muita complexidade disso, porque a gente é imposto o tempo inteiro, né? Então tem muita coisa ali. Mas é isso. Então, eu vou falar algumas coisinhas e pegar um gancho sobre cirurgia, que é um tema muito, muito comentado que a gente comenta, né? Sempre tem a questão crítica. Acredito que é muito importante a gente tá sempre muito certo do que fazer quanto à cirurgia. Eu sou uma pessoa que já fiz cirurgia plástica. Eu fiz uma cirurgia plástica, eu fiz quando eu tinha 15 anos. E eu estava tentando fazer essa cirurgia plástica desde os 13 anos. Eu fiz uma cirurgia de ginecomastia. O que seria ginecomastia? Eu tirei o que seriam os seios quando eu tinha 15 anos. Por isso que eu sou totalmente a favor que as pessoas façam algo que se incomodam elas demais que elas façam, sabe? A minha vida mudou muito para melhor depois que eu fiz essa cirurgia. Eu tenho muitos amigos e familiares que fizeram cirurgia bariátrica, que é outro tema também que chega muito em relação à gordofobia.
E eu acho também, se a pessoa está muito afim, ela conhece os prós e os contras, ela tem a vida dela, ela consegue arcar com as responsabilidades dela, se ela também vai lá e faz, essa é a minha opinião, sempre fui muito liberto contra isso. Mas eu nem ia falar sobre isso, eu ia falar que pegando o que o Jorge falou também, que a questão de beleza é uma aproximação, né? E isso é um tema que aparece muito na literatura sobre beleza e feiura, que é a aproximação. A gente só sabe, alguém falou que a gente realmente só sabe se alguém é bonito, porque compara com bonito, porque existe um feio que a gente compara com feio. E essa aproximação traz pessoas que vão ser incluídas enquanto um grupo de bonito contra um grupo de feio. Eu faço das minhas palavras exemplos. Negros parecidos com Michael B. Jordan, eles vão ser negros bonitos. Os negros parecidos com o ator da sua série favorita, do seu filme, não sei o quê. Esse negro parecido vai ser um negro bonito. O negro parecido com o ator do Grey's Anatomy vai ser um negro bonito. Exatamente. O que eu tô falando é que esse é um espaço de exclusão, sabe? Porque todos aqueles homens e mulheres negras que fogem dessa aproximação clássica do que é o negro bonito vão sofrer com todos os tipos de maldades e olhares negativos contra seus corpos. Eu digo isso a partir da minha vivência e daquilo que eu sou aproximado. Não tem um dia que eu não vou na rua ou que eu não estou tocando violão numa live em algum lugar que alguém não fala que eu pareço o Tim Maia ou Ed Mota. Isso, inclusive, eu já fiz especial de Tim Maia, porque sempre me pedem para eu tocar Tim Maia. Não tem como eu não tocar Tim Maia. Mas não é o espaço da beleza, entende? Tipo, as pessoas não me comparam porque eu sou bonito como o Tim Maia, eu sou bonito como Ed Mota. Não, sempre vem uma pessoa de pele mais clara que é gorda e gosta de música. Então é óbvio que eu sou igual ao Tim Maia, né? Mesmo não me achando, eu vejo também semelhanças, não posso dizer que não. Mas o que eu estou dizendo é que para homens e mulheres sempre vale um estereótipo que às vezes mais aprisiona do que liberta, né? O amor, a gente pode falar não só de relacionamentos monorraciais, mas a tentativa, monorraciais pretos, né? Mas também a tentativa do amor afrocentrado, ele traz também muitos conflitos do que é aquele estereótipo que tem para os nossos corpos. Que tem que ser um amor bandido, um amor carrasco. A performance do homem sempre muito viril, sempre muito máscula, às vezes meio escrota, de uma forma romantizada, isso parece ser bacana. Sempre uma coisa muito magra, de músculos aparentes. É sempre uma análise muito, mas muito, extremamente fálica do corpo masculino, principalmente nos homens negros. Esse homem, geralmente, tem coisas que as pessoas não notam, assim, mas eu noto. Assim. Geralmente ele não tem muitos pelos, eu tenho muitos pelos. Por que os homens pretos têm que ter o cabelo raspado na maioria das vezes, sabe? Por isso que eu deixei meu cabelo crescer, eu vi que aqui a galera toda dos meninos também com cabelo lá em cima, que é muito importante a gente voltar para nossas raízes, para nossa beleza, e entender que o que a gente é muito bonito. Esse exercício que a gente está fazendo aqui de conversar e falar sobre a gente, falar de uma maneira bem franca, é muito importante para mim também, não só para estar dando para vocês algum tipo de informação da minha vivência. E uma coisa também que eu sempre falo, que dada essa minha vivência, eu sempre dou preferência para frequentar lugares ou consumir ou gastar meu din-din com marcas e pessoas que levem esses pontos a sério, assim, desde o ponto de vista da moda, principalmente, porque a moda está meio que associada a esse universo do que é bonito, né? Mas também do ponto de vista de produtos estéticos, de cabelo. Quando eu vejo que alguma coisa foge muito daquilo que eu acredito, eu já saio fora, assim. Eu espero que as pessoas tenham esse tipo de preocupação com o consumo consciente. O Thiago estava falando sobre esse lance de ele sempre, quando está tocando, alguém chamar ele de Tim Maia, né? E eu acho que isso é uma coisa que acontece também, né, com essa questão racial, né? Porque nós, negros, sempre somos parecidos com alguém, mesmo que a gente não tenha nada a ver com aquela pessoa. Né? E esse ponto também é outra desumanização. É como se a gente fosse homogêneo e tivesse que ser todo mundo igual, e não é. Nós somos diversos. E aí, quando alguém bota a gente nesse lugar de você eu nem te acho parecido com o Tim Maia, por exemplo, né? E as pessoas te chamam de Tim Maia, como assim, né? Então, é importante também que a gente saiba quando isso acontece. E quando alguém diz isso, né? Porque às vezes, é uma coisa que eu estava falando com uma amiga minha, que ela também não se liga muito nessas questões. Ela veio me dizer, para vocês terem uma ideia, que o último racismo que ela sofreu foi há mais de 10 anos. Eu fiquei, gente, é impossível. Impossível! E aí eu fiquei muito preocupada, né? Porque eu penso assim, se você diz que uma pessoa negra diz que o último racismo que sofreu já tem 10 anos, é porque você passou por vários que você não se ligou. E não se ligar é muito, muito problemático, porque você também não se defende, você também não consegue se pôr no mundo, né? Você não consegue transitar nesse mundo. E aí essa coisa dessa comparação
horrível, né? É também é um racismo. Nós somos nós, não, a gente não é parecido com ninguém, eu sou parecida com a minha mãe e com a minha irmã, pronto, é isso. Mas é aquilo que a gente já comentou, né? A gente não é uma coisa, não é um indivíduo, a gente é o coletivo, a gente é agrupado. É que nem uma vez eu e o Jorge, a gente estava no mercado, e aí a gente estava conversando, a gente estava descendo, e aí a mulher veio, tipo assim, nada a ver a roupa que eu tava. Ah, foi com você que eu conversei agora, que é a guria que estava atendendo numa loja que ficava ali. Tipo assim, gente, minha roupa, minha cor, a única coisa que a gente tinha em comum era um black. O resto, até a tonalidade era diferente. Gente, não sei quem conhece, eu tenho uma amiga que ela é muito mais clara que eu, muito mais magra do que eu, mais alta do que eu, e a minha vizinha confundiu, porque na época eu usava trança, depois um dia eu tirei, fiquei de black, porque eu não sabia se era tu ou era outra. Oi? É isso, nós somos postos nesses lugares, né, de não humanização o tempo todo. Era exatamente esse ponto que eu ia trazer, assim, ó, essa questão mesmo de que a branquitude não consegue enxergar a gente como indivíduo no ponto de você não pode ser você não pode ter sua aparência. Para que eu valide você enquanto pessoa negra, eu preciso que você pense com essa outra pessoa negra, porque aí é tudo uma coisa só, e aí eu consigo validar a existência. E aí, atrás, eu tava com dreads, né? Que eu coloquei os dreads lá, sintéticos e tal. E aí, assim, eu chegava no trabalho, eu trabalhava no escritório na época, tipo, era pra trabalhar, né? Agora eu tô de home office, mas na época eu tava lá. E aí tem uma mulher que ela chegou pra mim e disse que eu era a cara do Bob Marley. E aí ela ficava me chamando de Bob Marley no trabalho. E eu ficava, mas gente, absolutamente nada a ver, o dread não parece, a cara não parece, nada parece, sabe? De onde que ela tirou que eu pareço com o Bob Marley? E aí, tipo, é absolutamente a única coisa que pode ter em comum entre mim e o Bob Marley, que ele é preto e eu sou preto. E aí, como tudo preto é uma coisa só, fechou ali a conta pra ela, sabe? Não, e tem um ponto que eu acho que também é o inverso, quando a gente não se encaixa em todos os estereótipos dos pretos, né? De ser uma pessoa preta. Tipo, eu sou uma pessoa preta que não tenho bunda. Então, eu não sou preta, tipo, eu sou do Paraguai, entendeu? Porque eu sou uma pessoa preta que não tem quadril largo e não tenho bunda. Como assim eu não tenho a cintura fina e eu não tenho bunda? Eu não vim com aquele padrão de fábrica Globeleza, entendeu? E aí, assim, eu tinha sempre que dizer, mas nem é tão preta, né? Você só é um pouco moreninha, né? Porque assim, você não não sou o padrão de fábrica, veio do Paraguai, entendeu? Não teve condição. Eu amo quando a galera quer me silenciar e diz que eu não sou preta, não, eu sou indígena, né? Porque meu cabelo é liso, então eu sou indígena. Só que os indígenas, para serem indígenas, eles têm que nascer numa comunidade, tem que ser aceito nessa comunidade. Agora, a cor da minha pele não nega os lugares onde eu entro de jeito nenhum. Mas, quando eu estou falando sobre racismo, quando eu estou falando sobre questões raciais, as pessoas dizem assim, tu está falando sobre isso, mas eu acho que não é o teu lugar também não, viu? Aí ei, pare de querer dizer qual é o meu lugar no mundo, porque sou eu que vou dizer, entendeu? Compartilhando tanto da ideia da Camila quanto da Natália, né? Em primeiro lugar, eu lembro, tipo, quando eu era criança, porque hoje eu tenho cabelo cacheado, né? Mas eu nasci bem pretinho, de cabelo bem lisinho, bem escorridinho, e eu usava tigelinha ainda, né? Então, numa tentativa de me amenizar, de achar que aquilo era um elogio, as pessoas sempre chegavam com essa também para mim. Ele parece um indinho, né? Tipo, gente, em primeiro lugar, de que indígena que essa pessoa está falando, né? Porque tem indígena de tudo quanto é lugar, né? Então, tipo, por que que eu tô parecendo um indígena? E aí, depois, quando meu cabelo encaracolou, né? Isso foi acontecendo em umas outras medidas. Acontecia muito, inclusive, dentro da moda, né? Que as pessoas viravam para mim e falavam assim: ai, Lázaro, mas você não é tão preto assim, né? Acontecia muito, muito comigo também. Não, mas é porque você tem um cabelo cacheado. Ai, mas seu tom de pele. E as pessoas achavam que de verdade elas estavam elogiando aquilo, né? E aí eu sempre me defendia, né? Que eu já estava começando a entender, né? Então eu sempre falava, não, gente, eu sou preto. E aí as pessoas pareciam que, quando eu falava isso, parecia que eu estava me diminuindo, sabe? Parece que para elas. E aí elas insistiam mais ainda naquilo, eu ia ficando cada vez mais desconfortável com aquilo, tipo, não, para, você não está ajudando, sabe? Você só está sendo racista mesmo, meu bem. Isso.
E tem isso também, né, que o Thiago também estava falando, né, sobre a questão das pessoas acharem que não são gordofóbicas, né, que não são racistas. Eu acho que as pessoas só relacionam o preconceito, a gordofobia e o racismo quando é de forma direta, né? Eles esquecem que tem formas muito mais articuladas e que causam o mesmo efeito, né? E eu acho que um exemplo muito, muito forte disso, Lázaro, é quando as pessoas, assim, a gente emagrece, a pessoa emagrece, a pessoa olha para você e fala, nossa, você tá tão bonita, você tá tão bonito. Na verdade, não, só emagreceu. Bonito. Sim, Eu tenho isso muito dentro de casa e tenho conversado muito mais hoje com a minha família sobre essas questões de gordofobia, porque é muito presente dentro da minha família. E é uma coisa que é enraizada, tipo, é comum, porque para ele sempre foi assim, né? As pessoas. A minha mãe foi criada assim, a minha avó foi criada assim, então eram comentários que vinham no dia a dia. E agora a gente vem trabalhando isso também dia a dia. E essa semana eu ainda conversei com a minha mãe, porque eu não estava falando da questão de voltar a fazer dieta, reeducação e tal, porque eu preciso baixar peso. E aí minha mãe me disse, mas não vai ficar magra que nem tu tava um tempo atrás, porque tava feio. E eu falei assim, tá. Quando eu tava com 130, minha calça parecia um saco de batata do Ceasa, porque era assim que minha mãe dizia que eram minhas calças. Aí quando eu emagreci, que foi para, sei lá, 38, eu tava muito magra, daí tava muito ruim. Aí agora não é para eu chegar nem no extremo de nenhum dos dois lados, entendeu? E aí foi o que eu disse, cara, você tem que chegar sempre no meio termo. Não, é que antes você tava feia. Eu digo, tá, mas em que momento eu fiquei feia? Porque no momento eu tava muito gorda, depois eu tava muito magra, sabe? E nenhum deles eu tava feia. Para mim, eu continuava sendo bonita. Eu só tava ou muito acima do meu peso ou muito abaixo do peso que eles achavam que eu tinha que ter, sabe? Então as pessoas olham e relacionam a magreza à beleza. Gente, isso é muito, muito, muito cruel. Muito, muito, muito cruel. Porque eu vou pegar uma das coisas que eu falei lá num dos primeiros episódios e vou trazer para agora. A gente está aqui conversando todas essas quintas-feiras, sextas, quartas, todos esses episódios, para que quem vem depois não sofra tanto, né? E a gente tem aí uma legião de meninas anoréxicas tentando fazer não sei o que, HD na barriga, para ficar ainda muito mais magras, muito mais definidas, muito mais não sei o que, sem uma necessidade, sabe? Porque elas acham que elas são feias. E elas não são feias, na verdade, entendeu? Elas são meninas lindas, meninos também lindos tentando se encaixar nisso. Então a pessoa só tá gorda ou tá muito magra e ela continua sendo bonita. Eu acho que a questão é, a gente já é preto, e aí, assim, tu é preto e tu ainda é gordo, e tu é preto, tu ainda é viado, tu é preto, tu ainda é sapatão, entendeu? Então, assim, a gente já tem uma carga pesada para carregar, né? Que é a questão racial que está em tudo, e como a Laís falou, o nosso corpo chega primeiro, e ainda vem com as interseccionalidades que a gente vive, né? Eu acho que, pegando o gancho tanto da Camila, da Natália, e fazendo o gancho com o Thiago também, eu acho que, sim, acho que a magreza também é muito relacionada à beleza, e eu acho que tem outros pontos também que eles relacionam à beleza, né? Que é essa da gente tentar a se padronizar, né? Como o Thiago tinha falado, a questão do cabelo. Eu, tipo, na minha vida, ao longo da minha vida, eu tive várias fases de cabelo, eu tive cabelo de tudo quanto é jeito. Já deixei crescer, já curto, já raspei, já tive colorido, já tive moicano, já tive inúmeros tipos de cabelo diferentes. E é incrível como todas as vezes que eu corto, e toda vez que eu corto, que eu digo bem baixinho, praticamente careca, são as vezes que eu mais recebo elogios. São as vezes que todas as pessoas viram e falam, nossa, mas como você ficou bonito, nossa, mas como você melhorou. E aí, um outro ponto sobre o que a Natália falou, tipo, nossa, você é preto, e é gordo, nossa, você é preto, e é viado. Gente, muito engraçado pensar isso. Acho que tem a ver com o que eu falei no começo também da nossa conversa, sobre descobrir que não tinha mais para onde fugir, né? Que nada do que eu fizesse ia me tornar dentro dos padrões. Eu cheguei a pensar por muito tempo que meu problema fosse gênero, que meu problema fosse sexualidade. Eu falava, gente, eu não sou aceita porque eu sou feminina, eu não sou aceita porque eu sou POC. E, inclusive, eu passei por um processo, não aconselho a ninguém, foi horrível,
de tentar me masculinizar, né? Isso refletiu nas minhas roupas, eu tentei refletir isso nos meus trejeitos, jeito de falar, mas foi muito cruel, até porque, como dá para perceber, né? Não consegui, falhei, gente, desculpa. E Ainda aí bem. ainda bem, e aí que chegou o ponto, né, que eu entendi que não era isso, que eu tinha um outro recorte por trás, que era a raça, que eu podia tentar me masculinizar o tanto que fosse, que eu podia tentar me padronizar o máximo que fosse, que eu nunca ia atingir esse topo desse estereótipo, né, não pertence ao meu corpo. Uma busca por estereótipos, eu só vou fazer uma piada, depois a Nath pode até cortar, mas quando a Nath falou assim, já é gordo, já é bicha, já é lésbica, né? É só chegar e gritar bingo no final, né? É isso, levantar. Você preencheu a cartela, não? Bem isso. Eu acompanhei uma influencer, blogueira, uma menina, que ela é negra, e ela fez a cirurgia do nariz, eu acho que a gente já até falou em um dos episódios, e ela foi muito atacada nas redes porque ela mudou o nariz dela teve uma rejeição, enfim, N coisas, ela teve que passar de novo por uma outra cirurgia, porque fizeram merda e tal, e agora, depois de não sei quanto tempo, ela tá tirando lá o curativo. E ela gravou um vídeo que me deixou muito, assim, triste quando eu vi ela falando dos ataques que ela sofria antes da cirurgia, porque o nariz dela era um nariz de pessoa preta, então ela sofria ataques que a galera chamava ela de macaco e N outras coisas, e aí agora ela sofre os ataques porque ela se encaixou no padrão, né? Ela deixou o nariz dela bonitinho, fininho, como a galera queria, e aí agora a galera ataca ela por causa disso. Só que isso custou a saúde dela, sabe? Ela ficou meses fazendo curativos a vácuos e N coisas lá, custou a saúde, realmente. E não só a física, eu imagino como fica a cabeça de uma pessoa dessa, o mental, porque você tem família, você tem que trabalhar, você tem que viver, tem que comer, e você tá ali no teu rosto, sabe? Com um machucado aberto, por conta de uma pressão imposta. Relacionada ao que o Lázaro tinha falado, né? Essa coisa de não importa como você se veste, não importa onde você está. Eu moro num bairro de classe média alta de Fortaleza e moro num prédio. Essa semana teve uma reforma, eu até contei sobre isso no Instagram, e foi legal porque trouxe várias conversas, assim. E aí o cara queria entrar aqui em casa para fazer uma parte da reforma em cima, né, estrutural, porque eu moro no último andar. E aí eu disse que não, a gente está na pandemia, está no lockdown, não vou deixar ninguém entrar na minha casa. O resumo da ópera foi isso. Quando eu ia fechando a porta, o meu marido, que é um homem branco, apareceu na outra porta. Ele ia saindo. E aí o cara foi repetir a história para ele, para pedir permissão a ele. O que eu disse não fez a menor diferença. O não que eu dei, ele foi tentar com o meu marido. Então, assim, se ele tivesse permitido, ele teria entrado na minha casa mesmo eu tendo dito não, né? E aí rolou essa situação, né? E eu fiquei pensando, se eu fosse uma mulher branca, dessas altamente bem vestidas, né? Dessas, assim, estilo padrãozão, eu duvido que ele teria duvidado do meu não. Ele teria aceitado o meu não e teria ido embora, entendeu? Então, assim, isso também é outra coisa que pega, né? Não importa onde eu more, eu sempre vou ser a pessoa que vai ser invalidada, não tem... E ainda mais pelo homem branco, né? Ainda mais quando o homem branco pode dizer se sim ou se não. Então, assim, a minha resposta não vai fazer diferença, né? Então, sobre o que a Camila falou, né, eu acho muito complexo, porque a gente já falou aqui sobre cirurgia, sobre, né, fazer procedimentos e tal. Eu acho muito complexo porque as pessoas não estão cuidando da sua vidinha, né? Se cada um cuidar da sua vidinha, cada um faz o que quiser da sua. Porque eu acho muito pesado uma galera vir criticar uma coisa estética, né? Aí a pessoa vai lá e faz. Aí vem a outra galera e criticar também. Gente, vamos cuidar cada um da sua vidinha, vamos? Deixa cada um decidir o que faz ou não faz. Só a nossa vida já tem causa demais, já tem problema demais. A gente não precisa cuidar da vida dos outros. Só fora Bolsonaro. Bolsonaro a gente tem que continuar dizendo fora Bolsonaro. O resto... Arrasou, é isso. E sabe um problema que me incomoda bastante também? É pensar, igual a Camila falou, né, no caso dessa modelo, que fez a cirurgia do nariz.
Que fora todas essas críticas, né, de, por que que ela fez, que ela deixa de fazer? Bom, primeiramente, me posicionar, né, eu também sou super a favor, se fizer sentido para alguma pessoa. Eu, inclusive, sou louca para colocar cabelo. Primeiro dinheiro que entrar na minha mão, eu vou colocar cabelo, vou deixar de ser calva na frente e vou arrasar. Já brinquei até com a Laís, né, quero colocar cabelo até na sobrancelha, gente, emendar tudo. Mas eu acho que também tem um outro discurso que me incomoda atrás disso, que é aquele de falar que a gente preto, que a gente quer ser o branco, né? Que a gente quer, que a gente busca essa estética branca, né? Eu não acho que seja uma verdade, né? Esse discurso, mas eu acho que ele omite parte da verdade também, né? Ela não é completa. É o porquê que a gente quer isso, né? O que levou a gente a querer isso, né? Eu penso que é mais um mecanismo de defesa, salvação, né? Tentar sobreviver, né? São formas a gente se aceita, da gente tentar flutuar ali por sobrevivência. Eu vou fazer meu último comentário, então, em cima desse do Lázaro. Hoje a gente tem um movimento, acho que, onde a gente tem que se encaixar tanto no padrão que nos foi imposto, e o que eu vejo das estéticas sendo feitas é toda essa mulherada tentando se encaixar no nosso padrão, né? Porque eu tenho um monte de amiga que tá tentando pôr boca para ficar com a boca do tamanho da minha, ou tá tentando fazer a cintura e o quadril largo para ser como são as mulheres negras, na verdade. Então, tem essa dualidade do a gente não é aceito como a gente é, mas tem muita gente querendo ser igual, né? Tem esse ponto também. Isso é muito problemático, né? Porque é isso, quem pode, né? Tudo bem você ter uma bocona se você for branca, né? Mas a preta já não pode. Tudo bem você ter um bundão se você for branca, né? A preta não pode. Então, eu acho isso, acho isso bem sério. Eu acho que, para variar, eu acho que todos os episódios que eu puxei eu encerrei da mesma maneira. A gente tem muito a dizer, é um assunto que atravessa a gente. Toda vez que a gente fala sobre aceitação, beleza, a gente traz diálogo e traz reflexões. E como o Jorge gosta de dizer, a gente não tem o objetivo de concluir nada, né? A nossa ideia realmente dentro desse podcast é fazer você, ouvinte, refletir, é a gente refletir, e toda vez que a gente ouve novamente, refletir mais uma vez. Quero agradecer o Thiago e o Lázaro pelo aceite do convite e por terem contribuído tanto pelo nosso muito a dizer. A gente fica para o próximo episódio, e é isso. Até mais. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo espaço. Sensacional mesmo poder estar aqui com vocês. E eu só vou deixar um recadinho antes de eu finalizar aqui o meu grande abraço e o beijão para todo mundo que nos ouve aí, que deve ser muito legal, muito bacana, que é pais, mães, os pais, né, ou qualquer um que esteja dentro dos núcleos, diferentes núcleos familiares que a gente tem pelo Brasil, eduquem seus filhos e sejam educados principalmente, se eduquem, para trazer para a gente, para os nossos familiares, nossos amigos, pautas que sejam positivas para cada uma das jornadas individuais e coletivas que a gente trouxe aqui. Sigam pessoas diferentes de você, da sua bolha nas redes sociais, consumam esse conteúdo, curtam, compartilhem, divulguem, falem sobre isso. Sobre grupos homogeneizados, que a gente falou bastante, o lugar do feio, da inferiorização, da subordinação, não é um lugar legal, não é legal para ninguém. Não é um lugar total do não pertencimento, é um lugar sem raízes e é um lugar onde você afeta as pessoas de uma maneira totalmente negativa. Não seja essa pessoa. Aquele meme, não seja essa pessoa, serve para você, serve para mim, serve para todo mundo que está ouvindo. Por exemplo, eu sou administrador, como eu falei, e eu sempre, às vezes, vou fazer consultoria ou evento e vou de terno. Eu sempre sou segurança, gente. Então, é só um exemplo, assim, não achem que eu sou segurança se eu aparecer no evento de vocês. Outra coisa também, pegando o gancho ali que a Camila disse, as pessoas sempre falam assim, também, você tá vestido tão bem. Gente, às vezes eu só tô com a mesma roupa, só devo ter perdido uns 2 quilos, sabe? Eu tô com a mesma roupa, eu não tô nem vestido tão bem. E eu exploro ainda que às vezes as pessoas se olham e falam, pô, tô tão bem com essa mesma roupa que eu tava antes. Então fica a reflexão também, quem se olha no espelho e vê que tá muito melhor agora, porque o Perdão se Crise antes estava ruim, sabe? Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Fico aberto aí para próximos debates, qualquer que sejam os temas para ser convidados. Gostei muito também de ser convidado com o Lázaro, que é pessoa fantástica. E é um prazer tremendo estar aqui com vocês. Valeu, obrigadão para cada um de vocês.
Bom, gente, eu gostaria de agradecer por ter participado aqui com vocês. É uma experiência bem nova para mim, eu nunca tinha participado de um podcast, mas à medida que o podcast foi desenvolvendo, foi se desenrolando, foi me sentindo muito acolhida, muito segura aqui com vocês, todas pessoas maravilhosas. E eu acho que tem tudo a ver com a dica que eu deixo para o final, que é isso, né, gente? Eu acho que a gente está trabalhando questões muito complexas e que talvez a gente não tenha tantas respostas ainda, né? Mas eu acho que essa é a chave para a gente chegar a essas respostas, é o que a gente está fazendo aqui, né? Tipo, vamos se aquilombar, vamos formar forças, vamos se unir, vamos ouvir o que outras pessoas pretas têm a dizer sobre as mesmas ideias que você pensa, mas às vezes de uma forma diferente, que eu acho que é isso que é importante, né? Acho que é importante a gente falar nossas perspectivas, mas eu acho bastante importante também a gente trocar isso com outras pessoas pretas para que somem esses conhecimentos, né? É isso, boa noite. Eu queria agradecer primeiro aos convidados da noite, né? Pessoas maravilhosas. Agradecer a Laís por ter feito essa ponte, né? A Laís, ela tem essa característica de ser sempre ponte entre pessoas maravilhosas. Foi ela que trouxe todo mundo para o podcast existir. Foi ela que trouxe os primeiros convidados maravilhosos para o episódio. E é isso, né? Espero que vocês que estão ouvindo aí o nosso episódio tenham refletido e viajado junto. E um beijo a todos, todas e todos. Então, gente, foi um prazer gravar nosso primeiro episódio com convidados e desde o começo para a gente é um desafio de sempre cada gravação e com convidados, então, ainda mais. Então, muito obrigada a essas preciosidades que a Laís nos conectou, mais preciosidades na nossa vida. Sobre o nosso tema de hoje, eu acho que a Laís tem a frase-chave para isso. É sempre algo que a gente tem muito a dizer e não existe o certo e errado. Né? Se te toca o coração fazer um procedimento estético, uma dieta, se não te toca o coração não fazer, não faça. Se te toca o coração fazer, faça. Faça o que faz o seu coração vibrar e não faz mal para o coleguinha. E eu acho que é isso que importa, sabe? E sigam a luz, água, limão, gratidão, ouçam os últimos episódios e sigam a gente nas redes sociais. Beijo, gente! Eu queria agradecer também, os meninos foram incríveis, trouxeram uma contribuição maravilhosa. Um beijo grande para todo mundo. Nos sigam nas redes sociais também, deixem a opinião de vocês, digam o que vocês acham e a gente tá doido para trocar com várias outras pessoas também. E brigadão, meninos, pela participação, vocês são muito incríveis. Tchau! Obrigada!